Gandra, que justamente tem essa missão de preservar, de disseminar o legado do professor Ives Gandra Martins, que seguramente ele vai dizer que não, porque a humildade é uma virtude dos gigantes. Ele vai dizer que não. Mas eu digo sem medo de errar, que é um dos intelectuais mais brilhantes do país, da história do país. E o professor Ives, ele tem muito prazer em dialogar com os jovens. Muito prazer. Por uma razão muito simples, muito óbvia. Vocês é que vão assumir o país, gente, agora. Vocês é que assumem este país. Com tantas mazelas, com tantas, enfim, com tantos problemas, tantas coisas complexas. Você olha para a cena nacional, está complexa, não é? Mas vocês é que vão assumir isso. Vocês têm talento, vocês têm competência, certo? E a participação de vocês em Olimpíadas como esta que ocorre, que é a Olimpíada Brasileira de Linguística, demonstra não só o talento de vocês, mas a proatividade de vocês, a atitude de vocês de terem destaque, empenharem na busca pelo conhecimento. E isso tem tudo a ver com o Instituto Ives Gandra, né? É justamente formar novos indivíduos para essa responsabilidade nacional, tá certo? Com conhecimento, com cultura, e mais importante do que tudo isso, tá certo? Nós prezamos muito pela formação humanística, certo? Isso para nós é o mais importante, ok? E dizer da nossa enorme satisfação dessa parceria com o Instituto Werther, né? Que é um instituto que justamente elabora, coordena, aplica essas Olimpíadas de Conhecimentos. Eu quero chamar aqui para compor conosco aqui esse pequeno dispositivo, o Gustavo e o Bruno. Fiquem aqui conosco. O Instituto Werther, parceiro do Instituto Ives Gandra, parceiro da Associação Comercial de São Paulo, parceiro da Faculdade do Comércio, e que vem aí desempenhando um trabalho muito especial, né? Quero agradecer a Ana Sofia também, que foi com ela que eu fiquei aí semanas falando sobre esse evento. Vocês sabem que depois a gente sai daqui, nós vamos para a Associação Comercial de São Paulo, né? Vocês vão conhecer essa, que é uma das entidades mais importantes da história do país, né? E hoje aqui vocês vão ter contato, que já está chegando daqui a pouco, o professor Ives Gandra, né, da Academia Paulista de Letras, grande jurista, grande constitucionalista, poeta, né? E depois, na Associação Comercial, vocês vão ter um contato com outro imortal da Academia Paulista de Letras, que é o grande professor José Pastor, ok? Então, professor Ives Gandra. Nós estamos hoje com os finalistas, os medalhistas da Olimpíada Brasileira de Linguística, né? Que é uma Olimpíada nacional aplicada pelo Instituto Werther. Nós estamos aqui com o CEO do Instituto Werther, o Gustavo, e com o Bruno, que é o professor que comanda justamente essa Olimpíada. E dizendo que nós temos um enorme prazer, professor Ives, desse diálogo com os jovens, porque afinal de contas eles é que vão assumir o Brasil. Eu tenho certeza que todos têm talento, têm brilhantismo, têm competência, mas nós queremos aqui também insistir nisto que para nós é muito importante, né? Não só a técnica, a língua, a comunicação enquanto técnica, mas enquanto uma humanidade. Essa formação humanística para a gente é crucial. E o professor Ives Gandra, repito, ele vai dizer que não, porque a humildade é uma virtude dos gigantes. Mas o professor Ives Gandra, ele é realmente uma referência para todos nós em matéria humana, em matéria de caráter. Perceberam, né? Então, para nós é um grande prazer ter esse contato com todos vocês, esse diálogo, esse bate-papo, né? E a gente deposita em todos vocês, jovens, essa esperança de um país melhor. Competência vocês têm e terão também o nosso apoio. Muito bem. Ângela, nossa presidente. Bom, eu agradeço muito poder estar aqui com vocês, parabenizo
cada vencedor, mas também os seus familiares. Acabei de conhecer a Fernanda também, né? Alguns pais aqui mais presentes, né? Parabéns, porque são fruto da formação que vocês receberam em casa, como eu sou fruto da formação que eu também recebi dos meus pais, né? Eu queria agradecer também, né, a parceria aí, né? E acabei de conhecer também. Me chama. Como você chama? Amanda. Amanda, não, e aqui. A Sol, né? E a Ana Sofia. E a Ana Sofia, que eu já nem não sabia de todos os nomes. Mas muito obrigada pela parceria, isso aí também é uma alavanca para formar jovens, né? Então, duas coisas, né? O Instituto, eu fiz, quer dizer, nós começamos, e eu agradeço muito hoje que o CEO que nós temos, que é o Wilson, né? E que muito jovem também já tem toda essa transcendência de atividade profissional, que é o que a gente quer, né? O papai também começou muito jovem, né? E agradeço que nós possamos dar a plataforma para os desejos do Instituto. O Instituto, ele quer, primeiro, promover productive thinking, né? Que a gente produza reflexão acadêmica, reflexão, não para pensar como nós, mas para pensar, né? Pelo menos, que hoje os jovens, até com inteligência artificial, muitas vezes, em vez de usar como ferramenta, é um fim, não um meio, né? E as pessoas vão ficando muito dependentes da informação tecnológica, mas não vão além na reflexão e na sua própria contribuição e criatividade. Então a gente promove a reflexão através de várias atividades. A segunda coisa, nós queremos o legado do meu pai, que é, primeiro, essa competência profissional. Vocês começam a ser competentes hoje, quando vocês estudam. Estudar já é lealdade para o cliente, para quem for. O estudo, a competência profissional forjada ao longo, desde a juventude, né? E assim a vida fora. Né? A segunda coisa é a ética, né? Ou seja, que nós tenhamos a formação para atuar de forma justa com a sociedade e de forma também, né, a servir com a nossa profissão de forma ética, nunca nos desviando. Meu pai ensinou isso, nunca uma assinatura que realmente possa me comprometer mais para frente. Nunca aceitar algo que nós sentimos como uma pequena corrupção. A corrupção, qualquer coisa, começa, né, tem um primeiro ato nosso, porque depois ali a gente já não consegue escapar. Então nós formamos os alunos na ética. E a terceira coisa que o Wilson também falou, né, foi na humanidade. Que as pessoas, elas entendam que todo o trabalho, tudo que vocês fazem não é para sua autopromoção, não, é para poder servir, é para a autotranscendência de um ser humano, é o que me faz feliz efetivamente, isso é aristotélico até, né? Ou seja, eu faço não por vaidade, eu faço por serviço, eu estudo por amor, eu estudo para deixar minha marca, né, nos demais, não em mim mesmo, né, porque isso até afasta as pessoas, né. E a última coisa, né, que o Wilson me pediu para falar especialmente, né, é da estudo de línguas, né. Eu tive a sorte, né, de começar, meus pais falavam francês algumas vezes em casa, deixa eu estudar no seu pastor, depois eu tive a sorte de estudar, minha mãe me colocou num estudo de inglês, pequenininha, com ela, nós íamos na aula juntas, né, depois papai não deixava assistir novela, nós não assistíamos nem programa, Silvio Santos, nós não, a gente estudava, a gente lia literatura, ele dava livros, queria se apaixonasse, eu lembro de ler textos em espanhol com meu pai, eu era pequenininha, para aprender, eu fui me despertando para as línguas, daí fui fazendo cursos, estudei 7 línguas, fui para um colégio alemão, estudei 7 línguas até a universidade, depois agora escolhi o coreano como língua asiática, né, porque era mais fácil, na verdade, do que o chinês do que o japonês. Então, é verdade, o chinês eu não consegui ir até o final, porque não dava tempo. Então, mas estou tentando aprender alguma coisa. E isso, assim, me fez a diferença na minha vida, para os empregos. Eu falo, ontem, por exemplo, era o dia da francofonia em São Paulo, né, foi celebrado na Casa da Cônsul da França. Tinham 7 países francófonos, né, que falaram, que fizeram um discurso. E eu nem sabia que iam falar em francês o tempo inteiro, então eu fiz meu discurso em francês, com um discurso em português na frente, e eu agradeci de ter aprendido e podido também, como relações internacionais, sempre receber as pessoas nas suas próprias línguas, né? O alemão na sua língua, o espanhol na sua língua, e isso já une, já traz, né, a proximidade da relação, né?
é de fato um serviço que tu presta também àquele que tu quer acolher, né? Então eu agradeço de ter tido isso. Eu ontem pude também celebrar essa francofonia e todos os países ali tentando se unir, né? E eu fico pensando nisso, né? De como toda essa formação que o meu pai me deu, essa plataforma de estudo humanístico, de literatura, né? E ao mesmo tempo de línguas, né? Desculpa, o que é? Ah, não, pensei que estava falando comigo. Tá bom, desculpa, pensei que estava falando comigo. E daí me deram toda essa plataforma. E eu lembro que com uns 12 anos eu me revoltei um pouco, né? Porque eu falei, mas olha, minhas amigas assistem novela e eu não posso assistir novela, eu não sei nem o que está acontecendo na novela. E meu pai falou, espera que tu vai agradecer, né? Aí com 14 anos, com 17 anos, eu entrei direto na USP, sem cursinho, sem nada, né? Na São Francisco, com boa classificação. E depois, por outro lado, assim, eu lembro que com 15 anos eu discutia a guerra e paz com professores, eu já tinha lido inglês, War and Peace, e assim, então, aí aquilo, daí eu falava, nossa, eu tenho que agradecer mesmo, né? E hoje, assim, eu de fato, eu não sei como agradecer tudo que, a carreira que eu pude fazer em serviço dos demais, não quero promoção, não quero nada, mas como eu posso servir os alunos, a prefeitura, os países, a cidade, né, por essa formação que tem tanto toda essa parte de línguas, que eu estudar língua de fato, treinar nosso raciocínio. O papai estuda alemão até hoje, né? Vai estudar todo dia, né? E ao mesmo tempo, toda essa formação humanística, essa formação ética, ética é o ethos, né? É o seu ser que sai para fora, né? Então também agradeço tudo isso e eu convido vocês a realmente, esse prêmio tem que ser uma plataforma para mais, sonhar. No dia o tio João Carlos falava, quando a gente sonha para frente, de repente os sonhos correm atrás de nós, né? João Carlos é o pianista, João Carlos Martins. É nome do papai, né? Então, eu só convido vocês hoje a celebrar e a pensar pensar muito grande, né? E dar todo o melhor de vocês, como Aristóteles dizia, toda a sua própria excelência, através do estudo e através dessa formação que nós queremos dar também para vocês, o Wilson vai falar de virtudes, e ao mesmo tempo, isso que não seja nunca para a própria vaidade, mas para o serviço, né? Eu vou ter que deixar vocês, eu agradeço muito, o Wilson pode passar meu contato, eu fico à disposição de vocês, os alunos sempre para nós, a nossa maior riqueza, né, pai? A gente gosta de ser professor, né, na verdade, tá bom? Muito obrigada. Então, com vocês, o professor Ives Gandara, da Academia Paulista de Letras, dentre outras muitas academias. Bem, em primeiro lugar, eu quero realmente cumprimentar o Instituto, alguém que fala 24 idiomas, algo extraordinário. Ao Werther, o presidente, ao nosso senhor. Em segundo lugar, chama-se Instituto Ives Gandara contra a minha vontade, porque eu achava que teria que ser apenas um instituto de estudos filosóficos, econômicos, jurídicos e políticos, mas quiseram pôr o meu nome, então eu disse, eu não vou participar do instituto. Darei palestras, mas é muito constrangedor dizer, eu queria que vocês fossem o instituto com o meu nome. Então, foi contra a minha vontade e tem esse nome. Em terceiro lugar, eu quero realmente cumprimentar, porque havia um autor português, um grande autor no século XIX, escreveu um livro chamado Holanda, o nome dele era Ramalho Ortigão, e ele tinha uma frase interessante que se aplica a mim. Tem que se falar muito bem o próprio idioma e patrioticamente mal dos outros. Eu, na verdade, falo patrioticamente mal os outros idiomas. Leio em 7 idiomas, mas, na verdade, falo só o falar correntemente, fluentemente, só o inglês e o francês. Os outros eu arranho. Quer dizer, alguns outros. Por exemplo, eu tenho um livro meu publicado na Rússia, eu só soube que o livro era meu, porque tinha minha fotografia. Eu não tinha condições de ler. O cirílico é um dos idiomas escritos em cirílico, o grego,
entende? Então, eu acho que tratar bem o idioma é importante. E mais do que isso, a melhor forma de se conhecer bem o idioma é indiscutivelmente conhecer a literatura. Procurar, em primeiro lugar, através da literatura dos grandes autores, aqueles que sabem escrever, procurar ver a melhor forma, o melhor estilo. Buffon, na França, dizia que o estilo é l'homme, o estilo é o próprio homem, e, na verdade, os grandes autores marcaram pela forma que escreveram. Por exemplo, Antero de Quintão era um poeta português, que, ao contrário de Castilho, por exemplo, que escrevia e pouco se importava, ele levava para um soneto, às vezes, um tempo enorme para escrever. Flaubert também, na França, tinha essa preocupação nos seus romances de cuidar. Quanto Balzac. O Balzac, porque ele vendia os romances e vivia sempre em dificuldades, o Balzac escrevia sem parar e escrevia bem. Mas o Flaubert escrevia pouco, mas obras muito bem escritas. Aliás, do Balzac, o nome dele deveria ser Honoré Balzac, mas ele colocou Honoré de Balzac. Ele queria ter uma partícula de nobreza, porque na França todo D representava partícula de nobreza, mas o D dele não representava nobreza. Ele mesmo se outorgara o título de Honoré de Balzac. E diziam que vivia em dívidas, por isso escrevia muito rapidamente. Eles vendiam o romance antes de escrever, depois tinha que escrever. E vivia em dívidas com todo mundo. Contam até uma história muito curiosa a respeito dele, que um dia bate um oficial de justiça, ele tinha até uma porta no fundo que subia um muro quando chegava algum oficial de justiça e pulava para o vizinho. Mas nesse dia ele abriu a porta e chegou um oficial de justiça, ele muito sem graça, disse: "Você notificado de alguma coisa?" Ele disse: "Não. O senhor se lembra aquele oficial de justiça que vinha constantemente para conversar com o senhor e notificá-lo?" Ele disse: "Sim. Ele morreu e nós não temos dinheiro para enterrar, e todos que foram amigos estão pedindo 2 francos para cada um." Tirou 4, por favor, enterre 2. E assim é o nosso Honoré de Balzac. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: realmente, quando o ser humano começou a poder se expressar, sair dos grunhidos para a palavra, de rigor, o que nós temos, o primeiro do grande documento escrito, algo que ficou na história, é de 6.000 anos atrás. Se nós analisarmos o que representa 6.000 anos na história do universo, não é nada. Nós vamos encontrar, por exemplo, o universo surgiu de 13 ou 15 bilhões de anos. A Terra, 5 bilhões. A vida na Terra em torno de 3,5 a 4 bilhões de anos. Os dinossauros viveram por 150 milhões de anos. O Homo erectus tem 1,5 milhão de anos. O Homo sapiens, 200, 300, 400 mil. Aí ainda os antropólogos estão procurando. E realmente nós temos, por exemplo, a civilização de Cro-Magnon, os neandertais. Quando os homens, as cavernas rupestres do Piauí, de Lescaut, de Altamira, é de 20.000 anos atrás. Há 20.000 anos atrás, os seres humanos se apresentavam com desenhos rupestres nas cavernas. Muitos dos antropólogos, por exemplo, a Maria, que é uma das maiores antropólogas da minha confrera na Academia Brasileira de Filosofia, entende, esposa daquele que foi ministro do Desenvolvimento, ela encontrou em Piauí desenhos rupestres e a interpretação que os antropólogos, paleontólogos, arqueólogos dizem sobre esses desenhos
é que aquilo que, por exemplo, os bisões que haviam, é que estava faltando alimento, então para os deuses, eles desenhavam aquilo como pedindo aos deuses que eles acreditavam que pudesse dar alimento. Isso há 20 mil anos atrás. Um universo de 13 a 15 bilhões de anos não representa nada. Por exemplo, 1 bilhão de segundos demora 31 anos e meio. Então, os senhores pensam, um segundo que não representa nada, 1 bilhão, tem 13 a 15 bilhões de anos o universo e a nossa história. Esse romance, história, que aliás Mika Waltari depois colocou no romance chamado O Egípcio, é os extratos que se conhecem da dinastia 18ª do Egito, que ele acha uma dinastia interessante, porque foi a única em 4.000 anos da grande civilização egípcia, que durou 18 anos, de Akhenaton, ou Amenófis IV, que acreditava num único Deus, quebrando toda aquela série de deuses animais que os egípcios tinham. Foi a história de Sinué, um médico, que escreveu e é uma frase que ficou permanentemente na literatura, dizendo que quem bebe uma vez a água do Nilo nunca será feliz se não voltar novamente a beber a água do Nilo. Se nós viramos a verificação, a evolução da literatura, porque a literatura é que expressa o melhor da nossa linguagem, nós verificar, por exemplo, a contribuição não só dos chineses, Confúcio, os poetas chineses, os hindus, entende? Mas fundamentalmente na civilização ocidental, que é a nossa civilização, o papel monumental dos gregos, dos israelenses também, mas dos gregos fundamentalmente, nas grandes figuras que permanecem até hoje. Então, estou relendo, infelizmente não em grego, mas em inglês, porque é a melhor tradução, As Donzelas Suplicantes de Ésquilo. Os três grandes teatrólogos gregos, esses eu estou falando naquele período de 500, 400 anos antes de Cristo, conformaram o teatro mundial. Uma unidade de tempo, de lugar, de ação. Os poetas gregos, Safo, Homero, Europeia. E se nós analisarmos, por exemplo, a influência da literatura grega que dá toda a formação do conteúdo e da população romana, nós vemos, por exemplo, os três grandes teatrólogos gregos, Ésquilo, Eurípides, Aristófanes, influenciaram de tal forma que Plauto, Terêncio, os grandes teatrólogos romanos, seguiam oração, tempo, lugar e ação. As peças deveriam ocorrer num tempo de 24 horas, ação uma única, tempo, lugar e no mesmo lugar. O Terêncio e o Plauto fazem no mesmo estilo, a própria poesia, Homero influencia Virgílio, Horácio, etc., por Safo, ao seu de Mitilene. Então essa literatura vai dando o idioma, ao ponto de o grego ter se transformado no que era o francês até o início do século XX. O grego era a linguagem universal. São Lucas escreveu o seu evangelho em grego. O grego se falava. Toda a nobreza romana só falava o grego, para mostrar que tinha cultura. E nós vemos a evolução de todas as outras ciências, quando aparecem os oradores Demóstenes na Grécia, ou Cícero em Roma, utilizando a palavra como grande instrumento das conquistas. Cícero eu tenho a obra completa do Cícero, em latim e inglês. Essa obra completa é extraordinária de um homem que usava a palavra, foi um dos maiores advogados, o maior da história romana, um dos maiores da história do mundo. Então, a língua, o idioma, passava a ser o grande instrumento. Eu e o Wilson somos advogados.
A nossa luta pela democracia, pelas instituições, a nossa arma não é revólver, não é uma espingarda, é a palavra. É com a palavra que nós nos comunicamos, é com a palavra que nós defendemos as ideias, é com a palavra bem feita, bem apresentada, bem conformada, é que se pode fazer. E no momento que vai evoluindo, nós temos, por exemplo, o grande período, depois dos pré-socráticos, Pitágoras, Anaximênides, entende, Zenon, aqueles que formaram a filosofia, a chegar aos três grandes, a época de Péricles, a época do que nós temos Sócrates, Platão e Aristóteles. Se nós verificarmos a produção, Sócrates não tem nada escrito, foi como Cristo. E não tem, foram os outros que apresentaram. Discípulo. Mas Platão veiculou as lições de Sócrates. Por exemplo, o que representa a palavra? Você pega 4 diálogos de Platão sobre Sócrates, sobre a condenação de Sócrates. Quem lê tem-se a impressão de se ter todo o que se conhece de filosofia num homem que é condenado à morte. No Etifron, Sócrates aconselha um amigo a aceitar as leis de Atenas, as leis da cidade. A Grécia nunca foi um império porque havia cidades-estados. Eles não conseguiram influenciar Roma em tudo, nos deuses, na literatura, na filosofia, na política, mas não formaram o império que foi formado em Roma, porque eles conseguiram fazer do direito um instrumento de conquista, coisa que os gregos não conseguiram. Mesmo com Licurgo, com Solon, com Drácula, grandes juristas na época dos gregos, por causa das cidades-estados. E quando ele aconselha, respeite as leis e os deuses. Mesmo assim, quando ele pedia para respeitar é julgado, o que ele fala em apologia usa a palavra de forma tão impressionante que eles condenam muito sem graça, muito porque tinham que condenar politicamente, porque não queriam Sócrates. E o que acontece é que Sócrates dá uma defesa estupenda, como se percebe na apologia, e é condenado à morte. E aí, no terceiro diálogo, Crito, que também vale a pena ser lido como instrumento, os que condenaram vêm oferecer a ele para que ele fuja a fim de não ser morto, porque sabia que tinham condenado. E ele disse, eu não vou fugir. Se eu sempre defendi cumprir as leis do meu país, da minha cidade, do meu estado, eu faço questão de morrer. Sou velho. O que diriam os meus alunos, os meus discípulos, aqueles que me seguiram? Senão de que Sócrates está não acreditando em tudo o que fez. E quando teve que enfrentar a morte, desrespeitou a lei, fugiu, e disse aos julgadores que não iria fugir, que ele preferia a morte. E o Zenon, o último, que é Fedon, ele está já poucas horas antes da morte, falando com seus discípulos, e fala de uma forma impressionante sobre a vida. Como nós estamos aqui de passagem. Isso não significa nada se nós não formos úteis aos outros, se nós não servimos aos outros. Fedon é alguém que começa a sentir a morte como libertação, de alguém que cumpriu sua missão na Terra, que serviu e que está tranquilo, porque enfrentará a morte com aquilo que ele fez. Numa expressão, numa linguagem que Platão coloca, que comove quem lê os 4 discursos. Quando eu entrei na Academia Brasileira de Filosofia, eu fiz questão de dedicar, porque afinal de contas, eu sou mais um filósofo do que um filósofo puro, mas um filósofo que trabalhou na literatura, no direito, a mostrar a importância da representação do direito, da filosofia e da linguagem.
porque a linguagem é impressionante. Mas quando nós vamos, por exemplo, para a França, o que nós encontramos foi a linguagem, a língua, o idioma, que dominou durante 5 séculos no mundo. Hoje é o inglês, mas era a França. Quem não entendesse, quem não falasse o francês, não representava cultura nenhuma. O Bruno sabe disso pela literatura. Os grandes autores, o século XIX foi um século francês. Tivemos poetas na Inglaterra, Byron, por exemplo, auxiliando, inclusive na Alemanha, Goethe, pegando o século XVIII ou XIX. Mas é a França que tem aquela produção magnífica. Mas que começou no século XVII. Começou, de rigor, os grandes autores. Eu não falo de Rabelais no século XVI, eu falo de Corneille, de Racine, de Molière, da criação da Academia Francesa de Letras, em 1635, o cardeal Richelieu. E aí nós, advogados, tivemos assim, o primeiro discurso numa academia. Para quem assumia a academia, era um discurso feito por um advogado, Olivier Patrou, quando ele entrou na Academia de Letras da França, com 40 lugares. E todas as academias tradicionalmente passaram a ter 40 lugares. Quando Voltaire não entrou na academia, o que aconteceu? Eles puseram, muito depois da sua morte, uma estátua de Voltaire que não foi da academia. Ele disse: a academia nunca fez falta a Voltaire, mas Voltaire fez falta à academia. É a inscrição que está na estátua de Voltaire, na entrada da Academia Francesa de Letras. E todos tratando do idioma. E hoje o que nós vemos é o seguinte: nós tivemos no Brasil uma literatura poderosa, romântica, poderosa, parnasiana, com os movimentos depois de 22, de 30, de 45, a geração de 45, que procurou, e a qual eu pertenço na minha corrente literária. Quando eu fui presidente, praticamente minha diretoria era feita dos poetas, com Geraldo Vidigal, Domingos Carvalho da Silva, Péricles Eugênio, da geração de 45. E Carlos Nejarno, a história da literatura brasileira dá uma importância muito grande. Nós passamos a vincular de novo a forma, a importância da forma na literatura, com as ideias modernas. As formas clássicas com ideias modernas, para combater concretismo, para combater a modernidade, que teríamos que arrebentar todas as formas. Quando não se percebia que a poesia, independente do conteúdo, ela tem que ser musical. A forma clássica é musical. Da mesma forma que nós ouvimos um noturno, uma balada, um estudo, um mazurca de Chopin, que agrada. A poesia, ela é um conteúdo com uma forma musical. Uhum. Se ela não for musical, não tem o menor sentido. E usar a palavra, fazer com que a palavra seja o grande instrumento de comunicação. Tratar a palavra com amor, para que se possa falar uma linguagem. Não a linguagem internet, não a linguagem de computadores, em que nós temos uma decapitação das palavras, do valor. Eu acho que é importante. Cuidar, portanto, da linguística, compreender os vários idiomas, a maneira de cada povo se expressar na sua literatura, marcar a sua cultura. Dizia Miguel Reale que civilização é sinônimo de cultura. Vai dizer, a civilização vai se marcando pela cultura da época, que são aqueles que sabem se expressar e fazem com que ela apareça. Essa é a função daqueles que tratam a língua com amor. Então, para encerrar aqui, eu tenho uma visão da literatura que eu queria colocar para... Eu acho que as duas formas mais clássicas da literatura, uma é japonesa, que é o haikai,
O haikai é uma poesia japonesa que no Brasil poucos cultivam. Eu vou dar um livrinho para cada um de vocês aí, com haikais apenas, mas em 3 versos apenas. Eles apresentam um flash, uma fotografia instantânea de Gara. Então, os japoneses, no século XVII, 1600 e pouco, quando começaram, é filosófico, é poético, é lírico, é instantâneo. É uma fotografia de uma realidade interior, ou exterior. E o soneto clássico, que é o soneto ou de Petrarca ou de Shakespeare, sendo 14 versos. Eu sempre gostei muito de escrever em haikais, escrever em sonetos ou petrarquianos, como, por exemplo, os sonetos de Petrarca, daquele Camões, foi um sonetista, Boccaccio, sonetista fantástico, Olavo Bilac, entre nós, e um estilo italiano com 2 quartetos e 2 tercetos, ou em inglês de Shakespeare com 3 quartetos e um dueto ao final. São as 2 formas clássicas. Paulo Bonfim, que era meu confrade na Academia Paulista de Letras, depois que ele faleceu, eu passei a ser o decano da Academia Paulista de Letras. Paulo Bonfim definiu o soneto como o traje a rigor da poesia. E eu acho uma definição extraordinária pela importância. Então, para encerrar, eu vou tomar liberdade, e não me tomem isso por cabotinismo, etc., de ler um poema meu que eu fiz para minha mulher quando eu pensei que eu ia morrer antes que ela. Infelizmente, hoje ela me faz muita falta. E esse soneto chama-se Testamento. O soneto não é. É um verso no estilo mais romântico de Castro Alves, Álvares de Azevedo, Fagundes Varela. Então, eu fazia um testamento sobre minha vida para ela, e ela, certeza de que eu ia morrer, passei muito mal no hospital, desenganado. Então, pouco antes eu fiz o soneto, e posteriormente eu consegui operar um milagre. Ela dizia que pedia a Deus que Deus a levasse antes do que eu, que daria a vida dela por mim. Eu sobrevivi e ela morreu um ano depois. Mas eu fiz o testamento quando eu pensava que ia morrer antes, e que eu vou ler para encerrar essas palavras. Era mais um testamento de vida. Testamento. Na voz do verso que resta, na velhice já sem festa, meu grito soa distante. Sem ser triste ou ser tristonho, continuo o mesmo sonho que vivi desde eu infante. Deus, família, minha amada, no descer da estreita escada que me leva ao fim da vida, eu os tenho agora ao lado, tornando doce o meu fado, a curar qualquer ferida. Meu testamento guerreiro, eu os deixo por inteiro aos que lutaram comigo. Mesmo fraco, vi-me forte, sujeito aos toques da sorte, fazendo amigo e inimigo. Meu verso pobre diário, escrito em meu calendário, fez do combate certeza. Qual astronauta no espaço, tracei sempre cada passo, sem medo da correnteza. Pouco fiz, mas pouco importa. A estrada não se fez torta, porque lutei sem descanso. Na derrota e na vitória, sei nunca fazer história, mas tendo discreto avanço. Das lições eu deixarei, bem poucas, servi a lei, da luta não desisti. Deus, família e inspiração foram de meu coração
tudo agradeço a ti, companheira da virtude, desde minha juventude, nestes anos sem tormento. A ti, Ruth, tão querida, hoje perto da partida, entrego meu testamento. E eu sobrevivi a ela. Obrigado. Muito bem. Bom, vocês acabaram de ouvir uma palestra, né, de um grande poeta brasileiro, de um intelectual brasileiro, de um jurista brasileiro, certo? Que é o professor Ives Gandra, que é o nosso patrono do Instituto Ives Gandra, certo? Membro da Academia Paulista de Letras, da Academia Brasileira de Filosofia, e vocês puderam aqui compreender a importância da palavra. A palavra deve ser a grande arma, tá certo? Da geração de vocês. Através da palavra é que vocês, jovens, certamente vão conseguir melhorar a nossa sociedade, o nosso país, etc. Eu quero fazer aqui, gente, um pequeno registro para vocês entenderem qual a importância da comunicação, da linguística, até na vida pessoal. Na vida pessoal, na vida familiar, certo? O professor Ives acabou de ler um poema que ele escreveu para sua esposa Ruth. Não é? Ela é a grande musa inspiradora da arte que ele produz. Não é? E isso é algo que se justifica, porque eu conheci a Ruth e ela era realmente uma pessoa muito especial. Então dá para entender perfeitamente, professor, porque ela é sua musa inspiradora. Mas a Ruth também era uma grande escritora. O professor Ives, agora recentemente, publicou um livro com as cartas da Ruth para ele. Eu estou dizendo isso, gente, para vocês compreenderem como é que justamente a linguística, a escrita, o texto, a palavra tem importância na vida pessoal, na vida familiar e na vida profissional. Em uma das cartas que ela escreve para ele, lindamente, impecavelmente, ela diz o seguinte, elogia primeiro o Ives, fala que ele é um grande homem, um grande marido, um grande companheiro, etc. E diz, Ives, nada eu posso te dar, nem mesmo meu coração, porque você já o tem há muito tempo. Quando eu li essa carta, eu entendi como é que um casal pode construir o seu relacionamento de uma maneira muito virtuosa, quando ambos dominam a linguagem, quando ambos dominam o vernáculo, quando ambos têm esta intelectualidade, que é o caso dos dois. Isso apoia a vida pessoal também, né? Como o Instituto Ives Gandra também trabalha as humanidades, eu queria passar para todos vocês, então, essa mensagem. Tenham a linguística, tenham a língua portuguesa e todas as demais línguas como instrumento de crescimento profissional, mas mais do que isso, gente, como instrumento de crescimento pessoal, familiar, humano. Tá bom? Muito bem. Gente, muito obrigado. Aproveitar para comentar que isso é uma coisa até que a Olimpíada de Linguística ela tenta ser um pouco diferente das outras. Enfim, a gente tem as nossas manias. E uma das coisas que a gente faz é que a gente não usa esse vocabulário clássico do ouro, prata e bronze. Em vez disso, desde a primeira edição, a gente começou a usar superfícies de escrita diferentes para as medalhas. Então a gente tem 4 prêmios que são papel, pergaminho, papiro e palma. Como é que é? É papel, pergaminho, papiro e palma. São os 4 prêmios. Eu vou chamar aqui a Mariana Silveira Zaparoli, aqui. E então a Valentina Eirin. Valentina. Valentina, eu tenho dificuldade, você tem que me auxiliar aqui. Vai lá, Gustavo. Vamos lá. Eu fico com ela segurando. Tudo que é de bom pra você, vai. Tem só uma olhadinha. Vamos lá. Isso. Obrigado. Hannah Ofuo.
A Gia Rodrigues Marques. Tudo que ele falou. Essas foram as medalhas de papiro, elas têm um papiro em hieroglifos desenhado nas costas, não sei se vocês reparam. Então agora, pergaminho, a gente tem a Luana Sandou do Carmo. O Guilherme Alves Batista. Olha, parabéns. Obrigado. E a Ellen Ogawa. Ethan Ferreira Mola. Parabéns, enfim. O César Augusto Lunel de Carvalho. César, parabéns. E o Francisco Martins. Francisco que fala latim, não é isso, Francisco? Parabéns, hein? Obrigado, professor. Ótimo. Vocês devem ter reparado, essas medalhas de pergaminho têm as letras PR em grego nas costas, de Pérgamo. E agora as medalhas de papel. Interessante a ideia. Temos a Beatriz Sripuravani do Santo Jayanti. Por um acaso tem alguém que fale húngaro aqui? Tem? Não, eu estou perguntando isso, gente, porque vocês sabem que tem uma piada que diz que o húngaro, o magiar, é a língua de Deus. Sabem por quê? Porque é uma eternidade para se aprender. Mas meu nome é Telugu, não é... Meu nome é Telugu. Ah, sim. Qual é o Telugu, a língua indiana. indiano? Fala minha. Gujarati? Oi? Você que língua vocês falam lá? A minha família é de Andhra Pradesh, então a gente fala Telugu. Telugu. A Maria Paula Serafim Furtado. Importante, eu acho que de repente é encerrado aqui, pedir para eles devolverem as medalhas. Vamos dar de novo lá na associação. Parabéns. Seria importante pedir para eles devolverem, né? Lá na associação. Ou aqui. A Sofia Litilil.
Muito bem. E a Amanda Ceilier Navai. Muito bem. Eu gostaria de fazer uma observação. Os japoneses, as descendentes japonesas que estão aqui, das minha secretária assistente, ela também é descendente, mas eu convivi com a colônia japonesa há muito tempo. Inclusive a cônsul-geral do Japão é muito minha amiga, Suzuki. Fizemos até um programa de televisão juntos. Mas eu queria só contar um episódio que não tem nada a ver com linguística, mas em 1960 veio para o Brasil pela primeira vez o Karatê. E o professor que trouxe chamava-se Akamine. E eu comecei a trabalhar com ele e fui um dos primeiros faixas pretas do Brasil em Karatê. Bem, até aí, nenhum problema. Em 65, minha mulher tanto bateu que eu deixei, que eu vivia com perna quebrada, braço quebrado, fazia os programas de televisão de quebrar madeira, tijolo, telhas, tirar fundo de garrafas para o deslocamento do ar, e eu deixei. Em 2015, apareceu um jornalista japonês no escritório. E eram os primeiros faixas pretas brasileiros, dirigido pelo Akamine, o Sensei Akamine. Eu nunca passei de senpai. Senpai é professor auxiliar. Procuraram saber porque criaram um museu do Karatê na ilha que começou o Karatê em 1600, 1500 para 1600. Havia um imperador muito cruel e para que o povo não se revoltasse, ele tirou todas as armas brancas de todos os seus súditos. Daí eles desenvolveram o Karatê-do, que é o caminho, Karatê-do quer dizer caminho da mão aberta. E o resultado, quando eles vieram para saber como é que era o caminho, dos 17 primeiros eu era o único sobrevivente. Então eles têm no museu lá em Okinawa uma pequena parte do museu é dedicada à expansão do Karatê no mundo. No Brasil, o Akamine aparece e precisava de um dos primeiros faixas pretas. E dos 17, eu era o único sobrevivente, não por merecimento, mas por sobrevivência. Eu tenho o meu retrato em Okinawa, no Japão, por essa razão. E sobre a Índia, é interessante o seguinte: quando você disse que é descendente de indiana, há um dado que me impressiona, isso do ponto de vista filosófico. Há um imperador indiano, acho que foi Abhikar, um nome, ele construiu uma cidade em que ele queria passar, que era uma região muito seca, e a cidade chama-se Fatehpur Sikri. Ele viveu 14 anos lá, mas faltava água, fizeram até ponte para entrar na cidade, mas o rio não acontecia, não aparecia águas, e ele deixou a cidade, que existe até hoje, pelo fato de, sendo muito seco, todos os prédios. Mas o que eu queria trazer filosoficamente, que eu acho útil para todos nós, percebemos que nós não somos ninguém na vida. O que nós podemos deixar daqui, o que nós fizemos para os outros, o que nós servimos. Mas é bobagem pensar que tudo o que estamos fazendo aqui é eterno. Eterno é o que nós fizemos para Deus. Lá tem uma frase que eu acho, na ponte, na Índia, quando se entra, você deve saber, quando se entra na cidade, está escrito: a vida é uma ponte, não tenta construir sobre ela. Isso é de uma sabedoria profunda, para mostrar que nós estamos de passagem aqui. Vale o que nós servimos. Mas isso de pensar, vou ter riqueza, vou ter poder, isso não vale nada. Quando morrer, os ricos, os pobres, os intelectuais ou não, eles têm o mesmo destino. Só vai viver uma vida eterna
aqueles que foram úteis fizeram alguma coisa. Mas isso me lembrei quando você disse que era aí da cidade de Fatehpur-Sikri, que é algo para meditar. Uma frase que, 500 anos atrás, tem um significado profundo. Fecho parênteses. Muito bem. Bom, gente, então agora é o seguinte. Antes de mais nada, professor Ives, muito obrigado. Muito obrigado por esse momento de cultura, né? Como eu disse há pouco, para vocês compreenderem a importância da palavra, né? Vocês que já se dedicam a isso, eu acho que aqui também vale a pena, Bruno, Gustavo, que vocês recebam os nossos cumprimentos, não somente pela posição que vocês tiveram nessa prova, mas pelo fato de vocês participarem. Isso por si só já é algo que merece toda a nossa homenagem, né? Eu fico feliz de ter esse contato, de dentro do Instituto Ives Gandra nós temos esse contato com vocês jovens, porque como eu já disse algumas vezes, sob pena de parecer repetitivo, mas eu quero enfatizar isso. Vocês é que vão assumir esse país. Claro. O futuro do Brasil está nas mãos de vocês. E com certeza, a língua ou as línguas, tem gente aqui que fala 24 idiomas, eu estou longe disso, né? Tem uma vantagem grande sobre mim, mas as línguas são, com certeza, as armas fundamentais, os instrumentos fundamentais para a gente conseguir garantir um futuro mais risonho para o nosso país e para o nosso mundo.